A lenda do puro malte, né? Que imediatamente as pessoas falam, não, tem que tomar cerveja puro malte, porque se não for puro malte, a cerveja não é boa. Isso é uma lenda, quer dizer, isso não é exatamente uma verdade. É um consenso hoje em dia que rola no meio da galera que está querendo saber mais sobre cerveja, mas não é exatamente uma verdade. Por quê? Alguns estilos de cerveja não são feitos mesmo só com malte de cevada. Porque faz parte historicamente daquele estilo de cerveja. Aqui na Toca da Mangava, por exemplo, nós temos, a maioria das cervejas nossas são puro malte, mas as cervejas belgas, por exemplo, não são puro malte. E por que não são puro malte? Porque os belgas não fazem essa cerveja puro malte, não é? Eles fazem a cerveja há 1000 anos, há 500 anos, outras mais novas, outras mais velhas, mas enfim, e nunca foi puro malte. Então agora eu vou querer fazer uma cerveja belga puro malte. Eu vou estar violando todo um aspecto histórico daquele estilo de cerveja. E da mesma maneira, com uma cerveja ser puro malte não é garantia de qualidade. Uma cerveja pode ser puro malte e ser ruim, se não foi bem feito o processo de fermentação, de maturação, se os lúpulos escolhidos não foram lúpulos adequados, enfim, tem um monte de coisas envolvidas. E ser puro malte ou não é um detalhe. E claro, se você vai tomar uma cerveja Pilsen, que é uma cerveja da escola alemã, é uma cerveja que deve respeitar a lei da pureza, que é uma lei de 1516, a gente espera isso. Então, se você vai tomar uma Pilsen, você espera que seja puro malte. Mas não é todo estilo que precisa ser puro malte. Alguns estilos não são. O que aconteceu na minha vida? No começo do século, do nosso século atual, né? Nos anos 2000 e alguma coisinha, o mercado cervejeiro brasileiro estava passando por uma transformação bastante importante, que era a fusão das duas grandes marcas brasileiras de cerveja numa companhia só. E quando aconteceu esse movimento, eu sentei junto com um colega, que é meu compadre, também engenheiro de alimentos, o Caco Piccoli, e falei, rapaz, agora a tendência da cerveja é ficar ruim. Porque é óbvio que quando não tem concorrência, as duas maiores marcas fazem parte da mesma companhia, a concorrência deixa de existir, não é? E a tendência é que o produto piore de qualidade. Então a gente falou, pois se a gente resolvesse, tentasse fazer cervejas, não é possível que dois engenheiros de alimentos da Unicamp não vão conseguir fazer uma cerveja boa. E realmente, quer dizer, lógico que a gente não acertou de cara, não ficou a melhor cerveja do mundo, mas ficou boa logo na primeira. A primeira cerveja, assim, porque naquela época, isso foi em 2001. 2001, você não tinha como aqui no Brasil comprar insumos em quantidades pequenas. Os insumos eram vendidos só em escala industrial para as empresas grandes. Mas eu comprei na internet, né? Eu achei na internet uma empresa americana que mandava insumos para cervejeiros caseiros e também topou mandar aqui para o Brasil. A primeira cerveja foi uma American Pale Ale, uma estilo que a gente inclusive tem aqui na Toca da Mangava hoje em dia. Era um estilo que era bem pouco conhecido no Brasil naquela época, era uma novidade até, vamos dizer assim, mundial, porque era uma coisa que estava começando a acontecer internamente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil quase ninguém conhecia. Então quando a gente tomou, a gente achou um pouco estranho, né, o paladar, tá? Mas gostamos, né, mas era um sabor diferente. Depois disso a gente foi evoluindo, fizemos uma Indian Pale Ale, fizemos uma Pilsen, fizemos várias cervejas, até 2008, mas assim só de brincadeira, né, para consumo próprio e tal. Em 2008 a gente parou esse processo, a gente parou de fazer cerveja, porque o meu amigo, meu colega, meu compadre que fazia cerveja comigo, entrou numa atividade ali que ele ia ficar ausente por um tempo, né, muito dedicado para aquela atividade. E então eu fiquei 3 anos sem fazer cerveja. E quando eu voltei para fazer cerveja, eu fiquei louco de ver o tanto que o mercado tinha amadurecido, tanto de iniciativas novas, tanto de venda de insumo, de receita, de tudo que estava acontecendo no mercado. Falei, gente, fiquei parado muito tempo, né? Então em 2011, 12, eu fiz as receitas experimentais aqui da Toca da Mangava, de brincadeira, fiz em casa, na varanda onde aparecia a bendita Mangava, por isso que a gente tem esse nome da Toca da Mangava, lá na varanda de casa que aparecia a Mangava. E
E fui fazendo testes, chamando amigos, né, para experimentar, o que você acha dessa, o que você acha daquilo. Até que no final de 2012 a gente falou, bom, agora está na hora de pensar em realmente fazer uma coisa mais séria. E aí começamos a procurar lugar e tal. Eu já era apaixonado por esse lugar aqui onde é a Toca hoje em dia. Acabou dando certo da gente montar aqui. Hoje já estamos assim meio apertado aqui dentro, né? Já estamos com pouco espaço para produção, precisando até pensar futuramente aumentar, né? Mas e foi assim que a coisa começou. Tudo, o motivador foi a junção das duas empresas numa só. Aí que veio a ideia de falar, pô, né, nós não vamos mais ter cerveja boa para beber, e agora? Vamos fazer a nossa então. Então, quando a gente começou a fazer a cerveja aqui, a gente tinha que escolher alguns estilos, né? O guia de estilo, para vocês terem uma ideia, o guia de estilo de cervejas, na verdade tem 2 guias mais usados internacionalmente, mas eles listam aí mais de 100 estilos diferentes de cerveja. Então são muitos estilos principalmente de 4 famílias, de 4 escolas, vamos dizer, de 4 escolas cervejeiras, que são as escolas principais que a gente tem. Primeira escola mais conhecida, pelo menos aqui no Brasil, onde todo mundo acredita que a melhor cerveja do mundo é a alemã, né? Então a escola alemã é uma escola muito conhecida, muito famosa. A escola inglesa, na verdade a escola britânica, né? Que reúne ali Inglaterra e Irlanda e tal, também uma escola muito forte, com características próprias. A escola belga, que a escola, vou dizer assim, mais liberal, é a escola que eu mais me identifico. E a escola americana, que é a escola mais nova. A escola americana, na verdade, é uma reinterpretação dos estilos europeus, né? Uma reinterpretação americana desses estilos, baseado na realidade dos ingredientes que eram disponíveis ali pela década de 70, 80 nos Estados Unidos, né? Então, uma releitura dessas receitas próprias. Então, você tem, por exemplo, a Pale Ale. Pale Ale é um estilo inglês. Aí você tem hoje em dia também a American Pale Ale, que é uma interpretação americana da Pale Ale inglesa. É diferente, mas era uma adaptação. E hoje em dia é um estilo próprio, né? Então, para quase todo o estilo clássico europeu, nós temos inicialmente uma interpretação, uma adaptação americana, que hoje em dia virou um estilo próprio dentro da escola americana. Então são essas 4 escolas, alemã, belga, britânica e americana, as 4 escolas principais. Então, quando a gente começou a fazer cerveja aqui na Toca, nós tínhamos que escolher alguns estilos, não dá para querer fazer muito, a gente é uma nano cervejaria, muito pequenininho. Então escolhi 3 cervejas inicialmente, de cada uma das escolas que eu gosto mais. Então uma cerveja da escola britânica, que é a Blackbird, nossa cerveja escura, é uma Porter, que leva um pouquinho de malte defumado, por isso a gente chama ela de Smoked Porter. Depois uma cerveja da escola americana, que era a Summertime, existe até hoje no nosso portfólio também, uma American Pale Ale. Começamos também com uma belga, então são 3 escolas, eram 3 escolas. Na belga, uma Belgian Blonde Ale, que é a Body and Soul, que é a nossa cerveja de linha mais alcoólica. Então começamos com essas 3 cervejas, das 3 escolas que eu mais aprecio, americana, belga e inglesa. E foi assim o começo, e sempre tivemos essa ideia de sempre ter essas 3 cervejas de linha e sempre uma cerveja sazonal. Então a ideia era a gente trabalhar sempre com 4 estilos diferentes ao longo do ano aqui na Toca. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Nós incorporamos na nossa carta fixa mais uma cerveja americana, que é a nossa cerveja de entrada, a nossa cerveja mais levinha. É uma Blonde Ale americana, que é uma cerveja bastante fácil de beber. Ela não é Pilsen, ela é uma Ale, mas ela é bem... Quando a pessoa chega aqui e fala, você não tem Pilsen? Eu digo, não, tem uma opção para você sim. Uma cerveja leve, é uma Blonde Ale americana. Então, essa foi a 4ª cerveja que se incorporou na nossa linha. E no final do ano passado, nós incorporamos mais uma, atendendo a um monte de pedido de um monte de gente que pedia para a gente ter uma IPA. Uma Indian Pale Ale, mas a gente faz uma American Indian Pale Ale, né? Uma versão americana desse estilo clássico inglês. Então nós temos hoje em dia 5 cervejas de linha e temos as sazonais. Então hoje, por exemplo, mesmo nós estamos aqui para lançar a nossa cerveja de verão,
que é a cerveja mais leve que a gente faz durante o ano todo. É uma cerveja bem leve mesmo, ela tem pouco álcool também, tem pouco corpo e tem adição de suco de acerola. A ideia é de ser uma bebida assim realmente para você tomar, para se refrescar. Você pode beber depois de um esporte, né? Quer tomar uma cerveja leve que não vai ficar pesando. Você pode, inclusive, esse ano o carnaval é logo aí, né? Então dá para tomar durante o carnaval, durante a folia de carnaval, porque é uma cerveja que você bebe o dia inteiro e ela não te empapuça, ela não te deixa também muito, vamos dizer, alcoolizado, né? Porque o álcool dela é baixo. Então nós temos essa cerveja lançada no verão, logo na sequência a gente lança depois do carnaval a cerveja de Páscoa. É uma cerveja escura também, é uma porter com adição de cacau integral que vem da Bahia, vem de Ilhéus pra gente. Então ela fica com uma lembrança de chocolate amargo, né? Ela é bem interessante pra gente degustar, pra gente tomar ela com sobremesa, sabe? É bem legal mesmo. Cerveja de Páscoa. Depois disso nós temos uma cerveja que é de inverno, é uma cerveja da escola inglesa também, é uma Barley Wine, é a nossa cerveja mais alcoólica, ela bate entre 9,5% e 10% de álcool. Depois a gente entra na primavera, temos a nossa cerveja de primavera, que se chama Little Darling, é uma cerveja de trigo, da escola belga, é uma Wheat Beer. E finalmente no final do ano a gente tem a Great Celebration, que é a nossa cerveja para acabar o ano. É uma cerveja bastante spicy, é bastante aromática, ela tem adição de casca de laranja, gengibre, cravo e canela nela. É uma cerveja bem bacana para você tomar na ceia, tomar assim mesmo para celebrar com os amigos. E aí começa tudo de novo na Move o ano que vem, é a cerveja de hoje. Move eu gosto muito de, sempre, desde que eu tenho 17, 18 anos, eu gosto de correr, né? Pouco tempo atrás, faz 2, 3 anos, né? Gosto muito de correr. E sempre eu corria e falava, pô, mas né, tomar Gatorade depois de correr e tal, pô, é gostoso, mas às vezes eu queria tomar uma cerveja, mas cerveja também é muito alcoólica e tal. Eu falei, já sei, vou fazer uma cerveja mais leve, não é? E com adição de um suco de fruta, né? Acerola tem bastante vitamina também, né? Então ficou uma cerveja brinco, né? É lógico que isso aqui, gente, pelo amor de Deus, não é nada científico, não é nada recomendável, é apenas uma preferência do cervejeiro. Eu fiz uma cerveja que eu gosto de beber depois que eu corro. E acho que tem mais gente que também gosta, entendeu? Então essa é a ideia.